Gênesis 22, do 1 ao 14, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Quando estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, fugiu aqui. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, gratos nós somos por tudo aquilo que nós experimentamos ao longo dessa noite. Obrigado pela comunhão, pelos louvores e o repartir do louvor e da adoração. Obrigado, Pai, por esses irmãos que desceram as águas essa noite. Somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque testemunhar a Tua graça na vida desses irmãos é edificante e renova a nossa fé. Obrigado, Pai, pela oração partilhada e pedimos que agora que vamos partilhar a palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale, que Tua santa palavra preencha a nossa vida e penetre no nosso coração, de tal maneira que a gente possa ser transformado essa noite. Sopra o Teu Espírito, nos conduz, na medida em que vamos ler, tentar entender o texto, mas acima de todas as coisas, aplicar o texto em nossa vida. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, nele nós oramos. Amém. Esse é o segundo episódio dessa série que nós estamos andando aqui na nossa igreja. A série tem por título Homo Litúrgicos. Como você sabe, Homo Litúrgicos é uma expressão latina que a teologia usa para qualificar a humanidade. A ciência usa a expressão Homo sapiens, o homem que sabe, para qualificar a nossa constituição humana. Nessa perspectiva, como foi falado a você na semana passada, o elemento mais constitutivo ou distintivo da humanidade diz respeito à sua condição racional, à sua capacidade intelectual e tudo mais que nós falamos na semana passada. Para nós, cristãos, instruídos pela teologia bíblica, instruídos pela tradição cristã, nós sabemos que, sim, é verdade, a Bíblia nos diz que nós somos seres dotados com essas capacidades intelectuais, racionais, de autoconsciência e tudo mais.
Mas o elemento mais distintivo da humanidade, segundo a palavra de Deus, é que nós fomos criados para a adoração. Nós fomos criados para adorar. Nós somos homens da liturgia. Nós somos homolitúrgicos. E na semana passada nós descobrimos que quando nós não cumprimos esse propósito fundamental para o qual nós fomos criados, o resultado é frustração, angústia e vazio existencial. Fomos criados para encontrar com Deus no final do dia, como Adão e Eva se encontravam todos os dias com Deus na virada do dia. E porque nós fomos criados para encontrar com Deus, quando nós não encontramos com Deus, o resultado é aquilo que o Sérgio hoje ministrou na oração. É uma vida seca, é uma alma seca, é gente que está árida dentro de si. Hoje, o meu desafio é lhes falar sobre o design da adoração, o desenho da adoração, como Deus desenhou a adoração e como nós devemos buscar ao Senhor, em quais são os termos que, enfim, qualificam a adoração e a maneira como Deus deve ser invocado e adorado. Nós temos um Deus, meus irmãos, que não somente nos convida a adorá-lo, mas também nos mostra como adorá-lo e quais são os elementos realmente mais fundamentais desta adoração que apresentamos a Ele. Hoje, então, meu desafio é lhes apresentar uma cena que talvez seja a cena mais conhecida da vida de Abraão. Essa cena, na tradição bíblica, ela é conhecida como Aquedá. A tradição judaica chama de Aquedá, porque esse é o desafio e a prova de Abraão. E talvez essa, como eu disse a você, talvez essa seja a cena mais conhecida da vida de Abraão. Certamente, no drama literário que nós encontramos dentro da Escritura, esta é a cena mais importante da vida de Abraão, que é narrada no livro de Gênesis. Essa é a cena onde Abraão, de fato, ele mostra ser alguém que crê em Deus e ama a Deus verdadeiramente, na medida em que ele obedece a Deus em fé, sacrificando seu filho Isaque. Agora, antes da gente entrar no texto, algumas coisas a gente precisa entender. Você sabe quem foi Abraão? Abraão, embora ele foi, sim, tenha sido esse grande pai da fé, o nosso modelo veterotestamentário de alguém que anda e se orienta na vida por fé, Abraão, ele era gente como a gente. Aliás, a Bíblia narra para nós que Abraão não tinha absolutamente nada para oferecer a Deus para justificar o seu chamado. Você conhece a história, está lá em Gênesis no capítulo 12, Abraão ele estava inserido no ambiente de paganismo, Abraão estava inserido no ambiente distante do Senhor, vivendo numa família absolutamente desconfigurada, em que pais enterram filhos, ele está casado sem esperança com uma mulher estéril, ou seja, tudo fora do seu lugar. E então Deus simplesmente chama Abraão por graça. Escolhe Abraão, porque Abraão não tinha absolutamente nada a oferecer a Deus, ou algo nele que justificasse esse chamado de Deus. Abraão, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu tenho grandes bênçãos para você. Eu farei de você uma grande nação, eu darei a você um grande nome, eu abençoarei você e serei teu parceiro, abençoando você e abençoando os que te abençoarem e amaldiçoando os que te amaldiçoarem, e eu vou fazer de você uma bênção para todas as famílias da terra. Fundamentalmente, essa é a convocação de Deus para Abraão. E Abraão crê e segue o chamado de Deus. Verdade daquele jeito dele, mas 25 anos se passam, ele tinha 75 anos, quando o texto fala para nós que Deus o chamou. Quando ele completou 100 anos de idade, Deus cumpriu a promessa. Abraão estava vivendo a promessa, como dizem os evangélicos. Deus cumpriu a promessa.
estava vivendo, estava voando do ponto de vista espiritual. Ele recebeu a promessa e viu o cumprimento da promessa. Os estudiosos estimam que essa cena que nós temos diante de nós aconteceu ali entre 17 e 20 anos depois que Isaac tinha nascido. De repente Deus então chama o Abraão e fala: Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali em holocausto num dos montes que eu te indicarei. Hoje eu vou dar os meus 3 pontos para você me acompanhar. Hoje eu quero lhes falar sobre adoração. Se estamos falando do design da adoração, hoje eu quero lhes falar que a adoração, em primeiro lugar, é um movimento de absoluta prova. Deus prova Abraão. A adoração é um movimento de angústia e a adoração é um movimento de sacrifício. Esse é o design da adoração. Dei os meus 3 pontos. Agora eu vou tentar mostrar para você aqui no texto. Olhe comigo o versículo 1, por favor. O texto diz assim: passado algum tempo, Deus colocou Abraão à prova. É interessante, meus irmãos, essa nota. Note que isso daqui é uma informação que quem nos dá é o autor do livro Moisés. Em momento nenhum, chegaram para Abraão e falaram assim: Abraão, seguinte, fica esperto aí, acende aí os teus radares espirituais, porque Deus vai te provar. Não. Em momento nenhum Abraão estava ciente ou consciente de que ele estava sendo provado. No chão da terra, no drama da vida, o que aconteceu foi um homem que estava gozando das bênçãos de Deus, como eu disse, que tinha visto o cumprimento da palavra de Deus, que tinha ouvido do próprio Deus que sim, Isaac era esse cumprimento e que por meio de Isaac ele seria, a sua descendência seria conhecida e reconhecida. E de repente Deus aparece a Abraão e fala assim: toma o menino e mata, sacrifica. E o texto não somente diz que é para sacrificar, mas é sacrificar como holocausto. O sacrifício de holocausto é o sacrifício mais dramático. Posteriormente, na lei, a gente descobre que muitos outros tipos de sacrifícios existiam ali, foram regulados pela lei mosaica. Alguns sacrifícios não envolviam o sacrifício de todo o animal, por exemplo, que era sacrificado. Às vezes uma parte ficava com o sacerdote, outra parte ficava com o próprio adorador. Algumas partes, como as entranhas e as gorduras, elas eram oferecidas e queimadas, enfim, sobre o altar. Mas o sacrifício do holocausto, ele se distingue por quê? Porque era o sacrifício que todo o animal ele era consumido pelo fogo. Você consegue imaginar isso daqui? Isso daqui não faz sentido algum para Abraão. Como eu disse, ele era um homem que tinha ouvido do próprio Deus. É por meio de Isaac que será chamada a tua descendência. E de repente Deus chama o Abraão e fala assim: Abraão, mata o Isaac. Queima ele até ele virar cinza no altar. Isso não faz absoluto sentido. E aqui está a primeira dimensão de prova. Uma prova da razão. Porque, meus irmãos, vamos ser honestos. Deus ele precisa quebrar a nossa razão e nos lembrar que Ele não deve satisfações a nós. Ele precisa quebrar essa nossa tendência de querer fazer com que Deus ele se justifique a nós e nos explique tudo tintim por tintim. Isso é aquilo que a teologia chama de idolatria da razão. O que é a idolatria da razão, senão aquela ideia de que basta acontecer alguma coisa complicada na nossa vida, alguma situação que a gente eventualmente não consegue sintonizar e configurar completamente em nossa mente. Aí a primeira coisa que a gente faz é: explica aí, Deus, esse negócio que está acontecendo. Por quê? Eu quero saber tintim por tintim, porque se tu não me explicares, eu vou largar a fé, eu vou sair da igreja. Basta um aviso prévio chegar.
Não precisa nem nada muito grave acontecer. Basta um aviso prévio. Um filho contrariar a gente. E a gente já começa a ceder à chamada idolatria da razão. Que vira para Deus e fala assim: Deus, eu não estou entendendo, não está fazendo sentido, então eu não quero nenhuma relação contigo. Acredite, Deus precisa humilhar a nossa razão. Deus precisa nos quebrar em nossa arrogância intelectual, muitas vezes, para nos lembrar que não é Ele que se dobra de joelhos diante das nossas categorias de pensamento ou diante da nossa percepção limitada da realidade, mas somos nós que precisamos nos submeter à sua vontade. Então, quando Deus ele prova a nossa razão, prova a nossa percepção da realidade, e, eventualmente, nos humilha, é que somos capazes de chegar no lugar da adoração. Porque deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Adorar um Deus que sempre se explica para a gente é adorar um Deus pequenininho. Se o Deus que eu e você nós adoramos, o Deus que eu e você nós invocamos, ele sempre tem que prestar contas a nós. Ele sempre tem que se justificar e dizer: oh, sabe o que é? Deixa eu te falar, é isso e isso que está acontecendo. Acredite, os soberanos somos nós, e não o Senhor. E eu queria pregar esse início de sermão dizendo para você: livre-se logo disso, dessa ideia de que Deus, ele eventualmente, ele tem que se justificar a mim e a você. Porque Deus ele não cabe nas nossas categorias de pensamento. Deus ele não cabe na nossa percepção limitada da realidade. Deus ele não cabe. E sim, muitas vezes ele vai chocar a gente. E acredite, ele precisa chocar a gente. Porque aí esse Deus, que em alguma medida ele não se justifica, esse Deus selvagem, que em alguma medida ele não precisa prestar contas a mim e a você, este Deus vale a pena adorar. E note, eu não estou pregando uma espécie de fideísmo que desconsidera absolutamente o papel da razão e da intelectualidade na fé cristã. Temos que, sim, ter critérios muito claros e objetivos para julgar a realidade, buscar ao Senhor, andar por fé sobre essa terra. Ter fé não é sinônimo de anular a razão. Ter fé e confiar em Deus é sinônimo de humilhar a nossa razão. Mas não somente tem uma prova que diz respeito à razão, aos sentidos, mas nós temos uma prova aqui que diz respeito ao afeto, porque depois que Deus fala, toma teu único filho, o texto fala para nós que Deus qualifica o Isaac. Versículo 2 ele diz assim: toma teu único filho Isaac, a quem você ama. A quem você ama. Porque aí, quando prova também os nossos afetos, e temos as nossas idolatrias afetivas quebradas, a gente consegue chegar no lugar da adoração. Acredite, não tenha dúvidas disso. Porque, meus irmãos, aqui é onde está pegando, e deixa-me explicar para você o que está acontecendo. O Abraão ele já tinha entregue ao Senhor o Ismael. Se você voltar no capítulo anterior, você vai descobrir a história da briga entre Sara e Agar, entre Isaac e Ismaelzinho. Deixe-me explicar para você o contexto um pouquinho mais geral. Como Abraão teve que esperar 25 anos para ver a promessa do cumprimento do nascimento de Isaac, o Abraão, como eu e você, ele quis dar um jeitinho brasileiro. Ele não quis esperar a vontade de Deus. Ele não quis esperar os 25 anos. Então, passado algum tempo, exatamente 14 anos antes de Deus cumprir a sua promessa, ali em Isaac, o Abraão aceita uma ideia fajuta que a Sara ofereceu ao Abraão. E disse: olha, Abraão, já que Deus não está cumprindo, já que Deus não está, enfim, fazendo acontecer aquilo que ele disse que ele ia fazer acontecer, então vamos dar o nosso jeitinho aqui. E na cultura antiga,
Quando um homem, um senhor, livre, que era senhor de terras e tudo mais, como o caso de Abraão, ele tinha uma esposa que era estéril, ele podia, sim, com o aval da cultura antiga, tomar uma outra mulher e suscitar uma descendência a partir de uma outra mulher, uma escrava ou uma concubina. Então o que Sara oferece a Abraão é: vamos nos submeter à nossa cultura aqui, e já que você não está conseguindo, já que a gente não está conseguindo ter filho, já que essa promessa não está se cumprindo, vamos fazer aqui o nosso. Toma a minha escrava Agar, tenha um filho com ela, e então nós vamos ver um cumprimento da bênção de Deus em nós. E o Abraão, tolo, aceita a sugestão da Sara. Nasce o Ismaelzinho. 14 anos se passam, como eu disse a você, nasceu o Isaac. Ismael era 14 anos mais velho do que Isaac. De repente, quando chegou lá na grande festa do desmame de Isaac, o Ismael, já um adolescente, começa a entrar em conflito com o Isaquinho. E do mesmo jeito que os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael estão brigando lá na terra da Palestina, a diferença é que hoje eles têm canhão de guerra, caça F-16 e o domo de ferro. Do mesmo jeito que eles estão brigando lá, hoje eles brigavam no quintal de Abraão. E isso fez com que, enfim, acontecesse um ultimato de Sara a Abraão. Sara chamou Abraão e falou assim: deixa eu te explicar uma coisa, Abraão, não sei se você está sabendo, mas eu quero já deixar tudo às claras aqui para você. Esse menino Ismael, ele não vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Toca esse menino daqui e a mãe dele também. Isso pegou para Abraão. Abraão sentiu, afinal de contas, Ismael era filho de Abraão. E o Abraão vai consultar o Senhor. E a resposta do Senhor a Abraão é uma resposta dura. Se você voltar no capítulo 21, versículo 12, olha só que interessante a resposta que Deus dá a Abraão. Ele diz assim, capítulo 21, versículo 12: mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Está se referindo aqui a Ismael e a Agar, sua mãe. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. O Abraão já tinha feito um movimento de oferecer um filho. Mas agora Deus pede o filho amado. Que se pede Ismael, Abraão dá. Agora, pedir o menino, como eu disse a você, que é o cumprimento da esperança, aí é que pega para mim e para você. Porque acredite, meus irmãos, às vezes Deus precisa tocar nos nossos afetos e nas coisas que nós amamos para nos levar para o lugar da verdadeira adoração. Aliás, são justamente as coisas que nós amamos, que estão ao nosso redor, que de maneira geral se configuram um empecilho grande para que a gente possa viver verdadeiramente em adoração. Para que a gente possa gozar desse plano, enfim, ver esse plano de Deus realizado em nós, de sermos gente criada para adorar. São justamente os nossos afetos e as coisas que nós amamos. E aqui está, meus irmãos, o dilema e o elemento mais preponderante do caráter sacrificial deste pedido de Deus. Se Deus pede um escravo, se Deus pede o Damasceno Eliezer, que era o mordomo da casa dele, se Deus pede qualquer outra pessoa, Abraão daria. Mas Deus está quebrando os afetos e provando os afetos de Abraão e diz: é a quem você ama. Porque quando Deus toca naquilo que a gente ama, é que o bicho pega. Então ela começou a engatinhar. E você sabe, eu sou um homem dos livros. Minha vida, ela é livro, leitura, teologia, lecionar em seminário, enfim, ensinar a palavra de Deus. E no apartamento anterior que nós morávamos, eu tinha lá uma estante grande com os meus livros. E na parte de baixo, assim, eu tinha o meu altar da minha idolatria aos meus livros. E aí eu tenho uma coletânea, uma coleção de livros extremamente cara e extremamente rara.
da teologia cristã. E aí, logo que eu percebi que a Antonella estava engatinhando pela casa, a gente já começou a dizer: Antonella não pode mexer nos livros do papai. E aí, um belo de um dia, quando a Antonella já estava grande o suficiente para engatinhar e fazer arte, os pais aqui sabem do que eu estou falando. Um dia a Antonella foi com toda a destreza do mundo, foi até a minha estante, abriu a porta que protegia os livros, e foi justamente na minha coletânea, pegou um dos fascículos, e não sobrou pedra sobre pedra, página sobre página, tudo riscado, tudo rasgado. Aí nessa hora você tem que repreender aquele espírito de Nardone que vem no seu coração, né? Que você tem que falar: Senhor amado, eu vou pegar essa criança. É aquilo que a gente ama, né? Que pega. Aí eu tive que entrar num site depois, porque como é uma coisa que um livro que não se publica mais, nem sequer é editado mais, eu tive que rodar o mundo literalmente pela internet para ver se eu achava um outro fascículo. Descobri que tem um sebo numa viela em Amsterdã, na Holanda. Estou esperando Deus me dar uma chance de poder ir para a Holanda para ir comprar e buscar um novo fascículo desse livro que perdi por causa dessa arte da minha filha. É a quem amas. Eu estou pedindo quem você ama, Abraão. Porque Deus precisa quebrar os nossos afetos e testar os nossos afetos. Deus precisa testar a nossa razão e o nosso desejo de sempre estar por cima da carne seca, entendendo tudo e querendo que Deus se justifique a nós e explicando tudo tintim por tintim. Mas o texto também fala para nós que tem um dilema aqui da vontade, um teste da vontade. Porque o texto fala para nós uma coisa muito, muito interessante. Hoje você vai aprender um pouquinho de hebraico comigo. Nesse verso, no verso 2, nós temos 3 verbinhos aqui que são muito, muito interessantes nessa passagem. Se você olhar aí comigo no versículo 2, são 3 verbos. O primeiro é tome seu filho. O segundo é vá para a região. E o terceiro é sacrifique-o ali como holocausto. São 3 verbinhos que, como em português aqui, estão conjugados na sua forma do imperativo. Isso, nos estudos da exegese, nós chamamos de uma cadeia volitiva. Está aí um termo bonito para você bancar o teólogo no almoço lá da família, lá na sua casa. Você sabe aquele cunhado metidão à teologia, teólogo, aí você fala assim: você sabe o que é uma cadeia volitiva? Então estou dando aqui uma para você arrotar lá no almoço da família. E aí, o que é uma cadeia volitiva? Uma cadeia volitiva são verbinhos imperativos que aparecem em sequência no texto original bíblico, que nos comunicam justamente isso, essa ideia de volição, de vontade. Então acredite, depois que ouviu esses 3 verbos de Deus, o Abraão sabia perfeitamente qual que era a vontade de Deus para ele. Embora tenha muito crente hoje em dia que não faz ideia, né? Não faça ideia do qual que é a vontade de Deus para si, o Abraão sabia perfeitamente. Abraão, toma teu filho, não é um escravo, não é um animal, é o teu filho, vá lá para a região de Moriá, não é aqui no teu quintal, nem em qualquer outro lugar, é lá em Moriá, e sacrifique-o como holocausto. Vontade de Deus. Eu garanto a você, que esta era a última coisa que Abraão tinha de vontade para si. Eu garanto a você que em momento nenhum Abraão iria acordar e falar assim: tive uma ideia. Acho que vou tomar o meu menino, vou até ali em Moriá, 80 quilômetros de caminhada, e vou sacrificar ele como holocausto. Nós temos claramente uma vontade de Deus se conflitando com a vontade de Abraão. E quando a vontade de Deus conflita com a nossa, quem é que ganha, né? Quem é que vai se submeter? É por isso que Deus precisa testar. A vontade de Deus, ela está se chocando com a vontade de Abraão.
Deus, nós precisamos, meus irmãos, para ser conduzidos ao lugar da adoração, nós precisamos de um Deus que quebra as nossas vontades, que amassa os nossos afetos, que humilha a nossa razão. A gente precisa de um Deus que nos esmaga, para a gente ver a grandeza de Deus e então falar: esse Deus vale a pena adorar, esse Deus vale a pena obedecer, esse Deus vale a pena seguir, esse Deus vale a pena honrar. Agora, um Deus que sempre concorda com a gente, um Deus que sempre faz aquilo que a gente quer, um Deus que a gente trata como se fosse um Deus domesticado e não selvagem. Esse Deus não vale a pena adorar. Na verdade, esse Deus é um ídolo. Não passa de uma versão idealizada do nosso próprio ego. Neste verso, Deus está esmagando Abraão, provando toda a dimensão do ser de Abraão, para poder colocar ele no lugar de adorador. Aqui está a adoração como prova. E, meus irmãos, a aplicação mais fundamental disso que eu estou querendo dizer a vocês, é que sabe por que nós precisamos de um Deus que faz isso com a gente, para nos colocar no lugar da adoração? Porque a adoração a nós é algo antinatural. Antinatural. Se você não pegou nada desse negócio de razão, de afeto, de volição, pega isso desse sermão. Leva para casa isso. A adoração é algo antinatural a nós. Não seja tolo ou tola o suficiente para achar que nós naturalmente queremos adorar, naturalmente queremos nos submeter a Deus, naturalmente nós queremos, enfim, submeter os nossos afetos e entregar aquilo que amamos, que naturalmente vamos abrir mão de nossa vontade e dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Não! Adoração é algo antinatural a nós. Os pais de adolescentes e de crianças sabem do que eu estou falando. Se você quer ver isso na prática, tenta tirar um adolescente domingo de manhã da cama para ir para a igreja. Tenta tirar uma criança domingo de manhã da cama para ir para a igreja. E você vai ver o que eu estou dizendo a você. É absolutamente antinatural a nós. Hoje, eu tive a ilustração que eu precisava para mostrar isso para vocês. Hoje de manhã. Acordamos mais cedo, Isabela e eu, o despertador tocou e a gente ficou enrolando um pouquinho na cama, fomos dormir tarde ontem. E aí vamos acordar o Leão, né? Temos um leão, não sei se você sabe, o apelido da Antonella, nossa filha, é Leão. Vamos lá acordar o Leão. Nossa, o Leão estava uma nhaca. Nossa, foi difícil. Arrasta o Leão. Não quero ir para a igreja. Vamos para a igreja. Não quero ir para a escolinha e para a salinha. Vai para a escolinha e para a salinha. Porque eu não... é isso. É aquilo. É aquilo. E é interessante porque Isabela e eu, essa altura do campeonato, a gente já consegue mapear as desculpas que ela vai dando. Porque é a dor de barriga. Porque eu estou com calor. Porque eu estou com frio. É isso e aquilo. A Antonella só é uma versão em miniatura daquilo que sou eu e você. Por isso que a gente precisa de um Deus que quebra a gente, humilha a gente, fala: eu não vou me justificar a você, que diz: eu quero o que você ama, que fala: eu não vou ceder à sua vontade. Em segundo lugar, adoração como angústia. Porque quando Deus fez isso com Abraão, sabe o que aconteceu? Abraão, ele aprendeu o lugar da angústia e descobriu que é a partir da angústia que surge e aparece o melhor da nossa adoração. Versículo 3 fala para nós que então na manhã seguinte, Abraão se levantou. Essa expressão, na manhã seguinte, essa ideia de alguém que acorda de madrugada, em todo o livro de Gênesis comunica uma prontidão e uma pressa. O texto sim está falando para nós que a obediência de Abraão ela foi uma obediência imediata, mas não sem angústia.
Você acha que o Abraão, que ia caminhar, o versículo 4 fala para nós, no terceiro dia de viagem, ou seja, Abraão ia ficar 3 dias caminhando no deserto, com o menino do lado, sabendo que quando ele ia chegar lá, ele ia matar o filho dele. Você acha que essa foi realmente uma caminhada tranquila para Abraão? Essa foi uma caminhada angustiante, meus irmãos. Essa foi uma caminhada que torceu a alma do Abraão. Essa caminhada de 80 quilômetros, de Berseba a Moriá, é o protótipo, é o arquétipo daquilo que é a caminhada cristã. Na Escritura, no drama da Escritura, aqueles a quem Deus usou, aqueles que de fato chegaram no lugar da verdadeira adoração, foram aqueles que mais lutaram com Deus. Foram aqueles que mais angustiaram na presença de Deus. Meus irmãos, nós temos uma obediência sim, mas uma obediência angustiada. Não somente uma obediência angustiada, nós temos um movimento muito interessante, que é uma caminhada de luta com Deus, mas também nós temos uma fé angustiada aqui. Essa adoração da angústia, ela é fruto de uma obediência angustiada. Abraão levanta, não se angústia, de uma caminhada angustiada, mas também de uma fé angustiada. Olha comigo aí no versículo 6. Olha só que interessante. O texto fala para nós uma coisa muito interessante. Versículo 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Sabe que o verbo está conjugado no plural, né? Voltaremos. O autor de Hebreus, quando ele leu esse texto e interpretou esse texto, ele nos diz que Abraão, está lá no Hebreus 11, versículo 19, ele nos diz que Abraão cria que Deus tinha poder de ressuscitar o seu filho Isaque. Abraão está angustiado. Abraão está contrariado. Abraão passou 3 dias brigando com Deus. Mas a fé dele, ela se preserva no lugar onde ela tem que ficar. Porque, meus irmãos, não tem problema brigar com Deus. Normalmente o pessoal acha que brigar com Deus é falta de fé. Andar em angústia é sinônimo de falta de fé. Ter esses conflitos com Deus, eu estou em crise de fé. Não. É justamente nesse lugar da angústia que aparece a verdadeira fé. Porque ainda que esteja em profunda angústia, brigando com Deus 3 dias, eu consigo imaginar essa caminhada de 3 dias, meus irmãos. A cada passo que Abraão dava em direção a Moriá, ele sabia que ele estava chegando mais perto do fim do seu filho. Mas ainda assim, quando ele vai falar com os seus servos, ele diz: depois de adorar, voltaremos. Abraão cria, foi o primeiro que creu naquilo que nós cristãos cremos, a doutrina da ressurreição. Cria que Deus traz mortos de volta à vida. Foi o primeiro que creu na ressurreição. Ele não é o nosso pai na fé? Não cria nas mesmas coisas que nós cremos? Então sabe aquele negócio que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz que se nós não cremos que Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé. O cristianismo inteiro ele pode ser anulado sem a doutrina da ressurreição. Então, Abraão, desde o início, já crê na ressurreição. Não sem angústia, não sem dilema, não sem luta com Deus, não sem crise, mas ele crê que o seu Deus, ele pode operar sobrenaturalmente. Está em crise? Está lutando com Deus? Está caminhando no deserto como Abraão estava caminhando? Esse é o lugar onde a fé da alma robusta aparece. Esse é o lugar que a fé bíblica, a fé verdadeira, mais brilha.
Não somente isso, nós temos uma oração sacrificial aqui e angustiante. E aqui eu quero pedir um pouquinho do seu tempo. Eu não vou passar tanto do nosso horário, eu prometo para você. O texto fala para nós que depois que Abraão, então, ele deixou os seus servos ali no pé da montanha, ele começa a jornada de subir o Monte Moriá junto com seu filho. E acredite, nesse texto, nós temos o único diálogo registrado entre Abraão e seu filho Isaque. Em toda a Escritura, este é o único diálogo que nós temos registrado entre Abraão e Isaque. E aí então eles estão caminhando, o Isaquinho vira para o pai e fala: papai, então, a lenha está aqui, a brasa está aqui, o cutelo está aqui, estamos subindo a montanha. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Você consegue imaginar o quanto essa pergunta esmigalhou a alma de Abraão? E a resposta de Abraão, acredite, ela é uma oração. Uma oração. No meio da angústia, mas é uma oração. Porque o texto diz assim para nós, o Abraão responde, versículo 8: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aqui eu preciso também pegar um pouquinho ensinar você um pouquinho de exegese do Antigo Testamento, para você entender a profundidade daquilo que Abraão está falando. Existem duas maneiras da gente entender essa expressão meu filho. Nessa fala, Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. A primeira maneira de entender essa expressão é como se fosse um vocativo. A gente poderia então até colocar no início da frase, meu filho, Deus há de prover um cordeiro para o holocausto. Só que é interessante que o posicionamento dessa expressão, no versículo em hebraico, faz com que essa expressão ela tenha um sentidozinho dúbio. Coisa que a inspiração do Espírito Santo faz. E a gente pode também ler esse texto, acredite, que é gramaticalmente possível, como se essa expressão, meu filho, não fosse um vocativo que iniciaria a frase, mas como um aposto que explica o cordeiro. Deixe-me explicar para você. Se isto é um aposto, então a gente leria o mesmo versículo assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, isto é, meu filho. Essa palavrinha, ela pode ser tanto vocativo, meu filho, estou te chamando. Deus mesmo, ele vai prover para si um cordeiro. Ou então, isto é um aposto. E se é um aposto, então está explicando quem é ou o que é o cordeiro do holocausto. Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, vírgula, meu filho. E meus irmãos, isso daqui é interessantíssimo. Por uma razão muito simples, muito simples. Deixe-me explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Nesta fala, se nós tomarmos essa expressão, meu filho, como um aposto, então nesta fala nós já temos uma oração de Abraão, não que pede para que Deus proveja o cordeiro, mas uma oração que entrega o filho como cordeiro para o holocausto. Não é uma oração que fala, Senhor, proveja um cordeiro, porque essa é a oração que eu e você faríamos, né? Mas não, a oração da alma robusta do Abraão aqui é aquela oração que diz assim, filho, Senhor, o meu filho é o cordeiro do holocausto. Aqui está a consumação do sacrifício, não tenha dúvidas de que Abraão, no seu coração, antes mesmo de ser impedido pelo anjo, ele já tinha consumado esse sacrifício em seu coração.
Porque ele já até orou dizendo: ah, Senhor, o cordeiro provido é o meu filho. Aqui, nessa oração de angústia, Abraão conheceu a dor de Deus. Porque Deus conhece a dor de entregar o seu filho. Nessa oração angustiada que consagrou Isaac como o sacrifício, Abraão conheceu o corte do coração de Deus também, porque Deus também sabe o que é ter um filho oferecido em sacrifício. Por isso, não somente Deus, ele precisa provar, humilhar, quebrar a nossa razão, os nossos afetos, a nossa vontade para nos levar para o lugar da adoração, mas ele precisa produzir em nós, ainda que num contexto de luta com Deus e de angústia, uma obediência, porque é do coração do obediente que sai essa adoração verdadeira. É do coração deste que caminha em angústia que sai a adoração. É do coração deste que tem uma fé angustiada que diz: voltaremos, não sei como isso vai se dar, mas eu creio. É no coração deste que ora e consagra o seu filho como sacrifício, que sai a adoração verdadeira. Aí então chegamos no fim, adoração como sacrifício. Adoração como prova, adoração como angústia, mas adoração como sacrifício. E aí sim, o Abraão ele faz aquilo que Deus tinha pedido que ele fizesse. Quando chegaram no lugar, versículo 9 diz que Deus havia indicado a Abraão construir um altar sobre ele. Construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Adoração é sacrifício. Adoração precisa custar a mim e a você. Não existe verdadeira adoração sem custo. Não existe verdadeira adoração sem sacrifício. Não existe verdadeira adoração sem que seja algo que venha gratuitamente. Davi, quando ele comprou essa mesma terra, isso eu não falei para nenhum das turmas do culto das 9 nem das 11, sinta-se privilegiado por ouvir isso. Quando Davi comprou essa mesma terra, que posteriormente ia se tornar o templo de Israel, o Davi disse o seguinte: não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Foi esta terra que posteriormente Davi comprou, dizendo: não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Se você quer ser adorador, eu vim dizer para você, prepare-se para abraçar o sacrifício. Se você quer revolucionar a tua vida de adoração, eu vim dizer para você, prepare-se para sangrar e chorar e suar. Se você quer ser adorador, cheio do Espírito Santo de Deus, como foi ministrado aqui na nossa oração, que recebe o fluir dessa água, que nos tira dessa sequidão, desse vazio existencial de não cumprir esse propósito de adoração. Prepare-se para sangrar. Prepare-se para sofrer. Prepare-se para admitir o sacrifício e o dano. Porque esse é o caminho. É colocando o menino em cima da madeira. É estender o cutelo para imolar. É nesse lugar que a gente encontra o verdadeiro adorador. O adorador da conveniência, o adorador do domingueiro, que senta no banco, não tem relação nenhuma, esse daí está bem longe do que significa ser adorador.
Agora, aquele que admitiu o dano, admitiu o sacrifício, esse encontrou o design da adoração. E, meus irmãos, essa passagem inteira, ela fala do Senhor Jesus Cristo. A gente se torna verdadeiro adorador nesses termos como nós acabamos de ver. Não é porque nós somos seguidores de Abraão. Não. Nem seguidores de Isaac. Não. Nós somos seguidores de Jesus. Porque, em primeiro lugar, esse texto não fala de um pai que deu o seu único filho. Esse texto está apontando para um pai maior que ofereceu o seu único filho. Esse texto não fala de um filho que aceitou ser o sacrifício de seu pai. Ele está falando de um filho maior que aceitou ser o sacrifício. Esse texto não está falando de um cordeiro que foi achado por acaso. Logo depois que o anjo disse, não toca no menino. O texto fala para nós que Abraão ergueu os olhos. E eis que tinha um cordeiro ali, que Deus tinha providenciado. E o interessante é que o texto fala para nós, versículo 13, final do versículo 13, foi lá pegá-lo, Abraão, e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Tem uma substituição maior. Esse texto não fala desse cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Esse texto fala de um cordeiro maior que foi sacrificado no meu e no seu lugar. Esse texto não fala de Moriá. Esse texto fala de outra montanha que o Filho único de Deus subiu, o Monte Calvário, que aliás fica nessa mesma região geográfica onde estava ali Moriá. Agora, de tudo que eu poderia dizer para você, o que mais me inspira quando eu leio esse texto é algo extremamente discreto, mas extremamente belo nesse texto. O texto fala para nós que quem parou Abraão foi um anjo do Senhor. Você pode olhar aí no teu texto. E está tudo capitalizado, né? O anjo do Senhor disse, não estenda tua mão sobre o menino. É o anjo do Senhor. O texto diz assim, o anjo do Senhor, está aí. E uma das coisas mais bonitas da tradição cristã e da doutrina cristã, da teologia bíblica, é que somos informados que todas as vezes que nós vemos essa expressão no Antigo Testamento, não é só no livro de Gênesis não, em todo o Antigo Testamento, uma manifestação do anjo do Senhor, ali no Antigo Testamento, nós temos uma manifestação do próprio Filho de Deus pré-encarnado. Aquilo que nós chamamos de uma cristofania. Uma manifestação do próprio Filho de Deus antes dele encarnar. Todas as vezes que aparece na sua Bíblia, anjo do Senhor, está tudo capitalizadinho. A tradição nos diz, aí está uma manifestação do próprio Cristo. Então sabe o que é bonito nesse texto? É que foi Jesus que disse para Abraão, não toca no menino, Abraão, que eu vou trocar de lugar com ele. Porque acredite, Jesus, como Isaac, subiu a montanha carregando o madeiro nas costas. Jesus, como Isaac, foi deitado sobre a madeira. Isaac foi deitado sobre a madeira que estava no altar. Jesus foi pendurado no madeiro. Para que eu e você, a gente possa ser verdadeiro adorador. E esta, meus irmãos, é a provisão que o texto fala para nós. O versículo 14 diz que então Abraão marca essa experiência que ele teve com Deus no chão da história. Ele marca, ele chama aquele lugar não de Moriá, ele chama aquele lugar de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Porque acredite, quando a gente fala de um Deus que provê,
a gente está falando de um Deus que provê muito mais do que só as nossas necessidades. A palavra de Deus, de fato, nos ensina que Deus provê tudo aquilo que nós precisamos, de fato. Tudo que temos necessidade é do departamento de Deus nos prover. Mas a verdadeira provisão que esse texto está falando não é uma provisão material, não é uma provisão das nossas necessidades fundamentais e básicas humanas. É a provisão de um substituto. É a provisão de um cordeiro que morre no nosso lugar. Abraão teve essa experiência com Deus e falou: eu vou marcar essa experiência no chão da realidade. Eu não sei se você já teve essa experiência de marcar alguns lugares que foram palco de experiências que você eventualmente teve com Deus. Talvez na tua casa, uma experiência de transformação, teu quarto. Eu tenho um lugar, a UTI do Hospital 9 de Julho. Eu lembro da primeira vez que eu voltei no Hospital 9 de Julho, depois de ter saído daquela situação que você sabe bem que eu vivi durante o tempo da pandemia. E eu lembro de andar naquele lugar depois de ter voltado naquele palco da graça de Deus, no meu caso, na minha vida. Eu lembro de andar naquele lugar, a minha perna tremer, o meu queixo bater. É isso que Abraão está fazendo. Ele está dando, enfim, um lugar, um ambiente para essa experiência extraordinária de provisão de Deus na sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, a gente não é discípulo de Abraão, nem discípulo de Isaac. Nós somos discípulos do Isaac maior. Nós somos discípulos do Abraão maior. Nós somos discípulos de Jesus, aquele que subiu o monte para ser o nosso sacrifício em nosso lugar. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, gratos nós somos por tua palavra. Gratos nós somos por teu amor. Gratos nós somos por tamanha provisão e graça. Obrigado pelo anjo do Senhor que troca de lugar conosco. Obrigado porque foi Jesus que parou Abraão e aceitou trocar de lugar com Isaac. Ah, Pai, quanta graça e quanto amor derramado sobre nós. Por isso, nos visita, corrige os nossos afetos, a nossa razão, humilha a nossa razão, quebra a nossa vontade, esmaga a gente hoje em glória, para que sejamos levados para o lugar da verdadeira adoração em Cristo Jesus. Nos lembra, Pai, da caminhada da angústia, que essa é a caminhada do cristão, o angustiado sobre a terra. Nos lembra que é desse coração angustiado que o Senhor arranca a verdadeira adoração, a obediência verdadeira, a fé verdadeira. E, Pai, nos lembra que a adoração é sobre sacrifício. A adoração é sobre sangrar. A adoração é sobre suar. A adoração é sobre assumir o ônus e o dano. Por isso, nos leva para perto de Jesus, aquele que é o nosso sacrifício perfeito e que mostra para nós o que é verdadeiramente adoração. Nós oramos assim no nome dele. Amém.